Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Então, hoje a gente vai ter, né, o prazer de assistir o seminário da professora Tatiana Viana. Né? A Tatiana, atualmente, ela é bolsista CAPES do programa de doutorado em Química da PUC do Rio, né? Com ênfase em Química Analítica. Ela está desenvolvendo a sua tese no LEA, né, Laboratório de Espectroanalítica e Eletroanalítica Aplicada, com a proposta de desenvolver modificações em sensores eletroanalíticos para análise em voltametria. Enfim, mas na verdade o que talvez seja mais motivo de orgulho nosso é que a Tatiana é egressa do programa e, conforme ela já falou informalmente, né, foi importante na formação dela o mestrado, agora ela está cursando o doutorado, e a gente sempre deu força, né? Uma das coisas importantes para os nossos egressos é que eles continuem de alguma forma na pesquisa, seja participando de grupos do programa, seja continuando com o doutorado, seja com pesquisa com outros grupos, enfim, que não parem. Tá? Isso serve também, vai servir de um exemplo para todos, e é assim que a gente deseja que a coisa aconteça com relação a vocês que estão começando, vocês que são de 2020 e 2021, e mais alguém que esteja presente aí, que não seja desses 2 anos, enfim. Mas é isso. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a nossa apresentadora de hoje, Tatiana. Obrigada, professor Guilherme, obrigada a todos os presentes. É uma honra, né, voltar ao programa para falar da minha dissertação, ainda mais, né, em tempos tão complicados como nós estamos. E agradecer, né, também a presença do meu ex-orientador e orientador eterno, Joaquim, que está aí. Para quem não sabe, Joaquim é o Lorde. Ele só tem cara de mal, mas ele é um lorde. E, embora o professor Guilherme tenha falado esse palavrão todo aí, né, de voltametria, eletrodos, eu juro que eu vou falar sobre ensino de química, tá? Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí eu preciso de uma ajudinha, que eu estou acostumada a usar o Zoom. Como é que eu faço aqui, gente? Você vai nos 3 pontinhos. Aí tem tela inteira. Não, 3 pontinhos não, desculpa. Bota ali, apresentar agora. Ah, tá. Apresentar não, agora. Então, aí aparece tela inteira, uma janela ou uma guia? Pode botar a tela inteira, que aí você já bota a tua apresentação, né? Peraí. É que aqui na PUC a gente usa o Zoom, aí fica mais fácil. Pronto. Como a minha está online, acho que vocês conseguem visualizar melhor assim. Vocês estão vendo direitinho? Sim, estamos vendo. Então, hoje eu vou apresentar, falar um pouco, né, do que foi a minha dissertação, as premissas no que ela foi baseada. E aí, né, como o professor Guilherme já me apresentou, atualmente, né, eu sou doutoranda da PUC-Rio, no Departamento de Química, né, no LEA, que é o Laboratório de Espectroanalítica e Eletroquímica Aplicada, mas, com muito orgulho, eu tenho meu mestrado pelo Programa de Ensino de Química, né, o PEC, da UFRJ, em 2016, com orientação do professor Joaquim Fernando Mendes da Silva. Tese essa, né, dissertação essa desenvolvida no LADQuim, no qual eu também tive o prazer de participar como aluna de extensão. Então, assim, eu tive bons anos no LADQuim,
e que me engrandeceram imensamente até em questão de formação para lidar com essa questão do doutoramento. Então, ó, como professora, né, eu sempre tentei buscar novas metodologias de ensino. E por que isso, né? E aí, metodologia de ensino, já que a gente é da área de química, a gente vai falar algo mais relacionado à ciência. Porque se a gente for na bibliografia, né, a gente fizer um levantamento, a gente consegue entender que grande parte dos estudos mostra que a grande massa ela fica à margem do ensino de ciências. E aí, seja por uma falha, né, no ensino fundamental 2, principalmente, né, porque geralmente a professora de pedagogia ela não tem uma afinidade com o ensino de ciências, seja por uma falha de alfabetização, na questão de leitura, do algebrismo, do matematiquês, seja também pelo fato do aluno sentar na sala de aula e não conseguir se identificar com o que está sendo escrito, né, no quadro, ou seja, ele não consegue transpor o conhecimento da sala de aula para o seu cotidiano, e aí nós precisamos fazer nossa meia-culpa, né, porque ainda hoje o ensino de química ele é extremamente tecnicista, com aulas expositivas, conteudistas, e principalmente na era que nós estamos, que é uma era digital, isso se torna extremamente desestimulante para o aluno. Então, toda a minha dissertação ela foi baseada em CTS, né, mais precisamente em CTSA, que é a tríade de Ciência, Tecnologia e Sociedade, na premissa, né, de um ser social baseado em Hannah Arendt e Lukács, e professor como um ser empático, segundo a pedagogia humanista de Carl Rogers. Eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 tópicos, e aí é pouquinho mesmo, porque só desses 3 tópicos eu seria capaz de falar acho que os 40 minutos de cada um, e espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam perguntar ao final. Então, quais são as premissas de CTS? Né, combater a neutralidade da ciência. Eu acho que nesse momento a gente consegue ver bem, né, que a ciência ela não é neutra. Ela também tem a premissa de desmistificar a supervalorização da ciência, né, que ele é cientificamente comprovado, laboratório de ciências sociais, né, esse mito da supervalorização, e entender, né, que a ciência está ligada a valores éticos e culturais. Né? Mas o que é uma ciência humanística? Né? A pedagogia de caráter humanístico, ela espera que a escola exerça uma transformação da personalidade dos alunos. Né? Ela dá um sentido, né, de que o aluno seja autogestacionário no seu aprendizado, ou seja, a escola tem que estimular o aluno a buscar seu próprio conhecimento. E com isso, né, o conteúdo da ciência tem que ser, da ciência tradicional, né, tem que ser combinado com outras ciências. O conteúdo, os processos, valores tecnológicos têm que ser integrados com a perspectiva humanística, né? A instrução e a avaliação ocorrem em uma comunidade externa à escola, e a escola, né, o combate dessa escolaridade como a reprodução do status quo. Né? Eu preciso que esse aluno ele veja o estudo como um agente de igualdade e justiça no contexto educacional. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer pelas premissas de CTS, com a construção de estratégias e verificação de comprovação de hipóteses, na construção de um conhecimento, na construção de uma argumentação, né, no desenvolvimento de um pensamento crítico, e isso tudo favorecido por um trabalho cooperativo. Quem é esse ser social, então, segundo Hannah Arendt e o Lukács? Né? O aluno ele se torna um ser social quando ele consegue a combinação da sua praxis com a sua lexis, ou seja, o aluno é capaz de ser política no sentido amplo, né, dessa palavra, quando ele une o discurso e a ação. Né? Para Hannah Arendt, esse indivíduo é o bios políticos, pois é nesse ser que vem à tona toda a questão do discurso e da ação. É através dele que os homens podem se distinguir, ao invés de simplesmente serem diferentes. É a ação desses homens é a ação desses homens que, através do discurso e da ação, que eles deixam de ser apenas objetos físicos. Né? Objetos físicos. Segundo Lukács,
é aquele ser que se entende como transformador e transformado. Ou seja, a partir do momento que ele transforma a natureza, ele também se transforma. Primeiro, porque ele desenvolve novas habilidades. Segundo, porque conforme ele tem uma nova objetivação, ele resulta em novos conhecimentos. E automaticamente, novos conhecimentos os geram, né, novas habilidades. E quem é o professor no meio disso tudo, né? O professor é aquele que vai integrar o conteúdo ao aluno, né? Ele é que vai fazer essa ponte, essa ligação mediante uma realidade ampla. Então, quem é esse professor, segundo a pedagogia humanista, segundo Carl Rogers? É ele que tem que se posicionar como ser empático, ou seja, ele é como se fosse, mas não é. Ele precisa entender a realidade do aluno mesmo sem estar na realidade do aluno. Ele tem que proporcionar o fim da alienação e também favorecer o aluno a compreensão de que alguém o valoriza, já que criaria um processo de identificação com o aluno. É justamente essa a definição de empatia, né? Você precisa estar ali, entender, valorizar, mas não ser o aluno, né? Então, o aluno precisa entender que o professor confia nele, né? E o professor precisa confiar na capacidade do discente de pensar e aprender sozinho, né? Além disso, o professor tem que compartilhar a responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem com o seu aluno. Não adianta o professor chegar, né, e aí, novamente, falando um pouco sobre as aulas expositivas, esse professor, ele se comporta como expositor, ele vai transmitir todo o conteúdo, sem que ele jogue um pouco dessa responsabilidade para o aluno. Então, ó, na visão da pedagogia humanista, o professor ele precisa compartilhar não só o conhecimento, mas a responsabilidade desse processo para o aluno, né? Então, ó, o professor ele também precisa entender que o foco primordial desse processo de ensino-aprendizagem é uma aprendizagem contínua. Ela não pode ser uma aprendizagem estanque. E, para isso, ele precisa pensar em N alternativas, né, para que ele possa avaliar se essas informações realmente chegaram de forma efetiva e eficaz para esse aluno. E aí, uma dessas alternativas é justamente o jogo. Por que o jogo? Porque o jogo ele é capaz de simbolizar o fenômeno, interligá-lo com a teoria através de uma coisa representacional, tá? E aí permeia tudo que a gente pretende em termos de ensino de química. A representação, o fenômeno e a teoria. Claro que o jogo é uma questão cultural, né? Ele tem que ser relacionado com a não seriedade, e aí, por favor, não seriedade não é alguma coisa que não é séria. Ele é uma atividade livre, e aí talvez seja um dos maiores embates ou os maiores problemas que nós temos dentro da sala de aula, é que por ser uma atividade livre, a gente não pode obrigar o aluno a jogar. A gente tem que estimular o aluno a jogar, né? Então, o jogo deve ser jogado até o final, e aí é Ai, gente, fugiu a palavra. Enfim, é uma pretensão do professor, não é essa palavra, mas vocês vão me entender, que ele tem que ser programado, aí tem que ser planejado para durar o tempo de aula, né? Senão o aluno perde o interesse se tiver que jogar 2 ou 1 semana depois. Então, ele tem que ser algo planejado para durar o tempo de aula que o professor tem, ou o tempo que ele tem, se é um projeto extracurricular, enfim. Mas ele tem que começar e terminar naquele tempo. As regras do jogo, diria eu, que é a característica principal para o sucesso do jogo. Elas dão valor ético, elimina toda e qualquer discussão e exclui aquele jogador, aquele aluno que não quer jogar, que é o famoso desmancha prazeres. Então, lá, né, se a gente fosse transpor para o futebol, né, a gente diria que a regra é clara.
até nos jogos didáticos, eu diria até mais nos jogos didáticos, as regras têm que ser bem definidas, têm que ser claras e têm que ser ditas no início do jogo, para depois não ter um desestímulo dos próprios alunos. Ele deve ser desinteressado, ou seja, é uma atividade temporária com finalidade autônoma. E mais ainda, o jogo não é vida real. Quem brinca trata da realidade lúdica, que compreende entre o aspecto cognitivo e o afetivo. E, por isso, converge com as premissas humanistas. Tá? O Locus, ele tem como base a teoria do RPG, o Role Playing Game. E aí, quando a gente fala em RPG, 90% da população acha que é problema de repostura global, né? É um problema de coluna, nesse caso não é. Aí, quando alguém entende alguma coisa, né, de RPG, acha logo que é um jogo demoníaco. Que também não é. O que é o jogo? Espero que alguém se reconheça nessa foto, né? O que é o jogo? O RPG, né? O RPG ele é um jogo colaborativo, é um jogo de representação, é um jogo de ambientação, ou seja, ele se passa num tempo cronológico, ele tem uma história e esse roteiro é aberto, o que possibilita o professor, né, a inserir N discussões, né, a adaptar para a realidade do público que ele tem. E, óbvio, ele tem um sistema de regras que deve ser seguido e combinado antes do início do jogo. O que, na verdade, é um sistema de regras para um RPG? É a limitação e a competência de cada jogador. A ambientação é um cenário, que a gente chama de mundo, que é onde a história vai acontecer. A trama são as aventuras ou ações que vão acontecer durante o jogo. E as personagens podem ser construídas pelos próprios jogadores ou oferecidas prontas. Eu tinha uma turma, né, e aí também pensando em N outras turmas, né, ou às vezes até da falta de afinidade com o professor em relação a RPG, né, para a criação de jogadores, o Locus dá as personagens prontas. Né? Quem é o jogador? O jogador no RPG é chamado de PC. Né? Nesse caso, eles são interpretados pelos próprios alunos e eles têm o controle total das personagens e do jogo. O mestre é o papel do professor. Ele vai interagir com os alunos, né, mas ele não vai interferir nas decisões tomadas pelos jogadores. Tá? E ele também interpreta as personagens que a gente diz non-player chatters, que são as personagens que aparecem no meio do jogo, mas que não interferem na decisão do caminhar da história. Então, qual é a história efetivamente de Locus? Locus, ela começa, né, o jogo começa com um problema social, que na cidade de Renko, e aí a gente já vai ver como é que é a estrutura do jogo, mas, na verdade, ele tem um problema numa plantação. Renko é uma cidade, né, uma província, que exporta flores, principalmente hortênsias, e essas hortênsias começam a nascer azuis, deveriam ser azuis, começam a nascer rosa, né, a cor de rosa. Claro, para nós químicos, professores, a gente sabe que isso acontece por conta de uma substância chamada antocianina, e que essa alteração se dá a partir do pH do solo. Mas o meu aluno não sabe disso, né? Na verdade, eu quero que ele entenda que justamente o problema das flores vem da questão do pH do solo. Então, como é que está estruturado o Locus, né? Ele é a ambientação, ele é de uma galáxia de Andrômeda, tudo eu inventei, tá? E você também pode inventar. Então, ela acontece lá na galáxia de Andrômeda, num planeta chamado Sorcran, num país chamado Locus. Esse é o planeta, né? E aí, não desproposital, ele tem figuras regulares e irregulares, porque aí também possibilita, né, num projeto interdisciplinar, a entrada do professor de matemática justamente nesse quesito de poder ou não falar de figuras geométricas, de figuras planas, regulares, irregulares, essas questões. Esse é o país, é o Locus. Então, cada província dessa, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, cada província dessa, ela tem um líder,
E aqui no meio é a casa do mestre do jogo, que nesse caso se chama Orar, que é o papel do professor. Então, ó, a província de Aquáris, ela é comandada por Aqua. A de Renco por Cocos, Borgum Tarjoa, Sinos Raios, Vênia e Dranza. Todos esses nomes são combinações, são anagramas de nomes, são combinações de prefixos e sufixos em latim, né? Isso aqui é estimulado único e simplesmente pela criatividade do professor. Nesse caso, a minha. Então, o que Locus, né? Como é que essa história ela vai se desenrolar? Como é que essa tomada de decisão dos alunos acontece? Elas acontecem porque no meio da história eu tenho 8 tipos de experimentos. 7 que os alunos mesmos fazem e 1 que é demonstrativo. 7 são baseados, né, na detecção de ferro 2, ferro 3 e na análise de pH. E o demonstrativo que é feito por Orar, no caso, o professor, que é a descoloração de umas pétalas de rosas vermelhas através de óxido de enxofre. Não sei se todos já viram esse tipo de experimento, mas é uma pedra de enxofre que se compra em qualquer casa de construção e bota fogo dentro de bota fogo dentro de um frasco com umas pétalas de rosas penduradas, e essa pétala de rosa vermelha, ela começa a descolorir e fica branca, né? Então, obviamente, acho que todo mundo já entendeu por que é o professor que faz, né? Fogo, essas coisas todas. A questão também da liberação dos gases de enxofre. Então, por isso que o professor é que deve fazer. Todos os experimentos, né, detalhados estão lá no produto da dissertação, está lá na página do PEC, direitinho. Se você entrar lá em egressos 2016, meu nome está lá, o produto está lá, a dissertação também está lá. Então, vocês vão poder ver que todos esses experimentos eles são feitos com materiais de baixo custo, que a gente consegue encontrar em lojas de material de construção, né, casas de utilidades. Eu fiz questão que isso fosse feito dessa maneira, né, não só eu, como o meu orientador, porque mesmo que o professor não tivesse qualquer afinidade com relação a jogos de RPG, né, a representação e coisas do tipo, ele ainda assim poderia pegar esse produto, olhar os experimentos e aplicar os experimentos dentro de sala de aula, já não da mesma maneira como um jogo didático, mas talvez como uma aula de experimentação, como um estímulo, né? Vai começar um tópico, ele faz um experimento e a partir desse momento ele continua explicando toda a matéria em relação a isso. Então, eu fiz questão que fosse feito dessa maneira. Então, o que acontece, na verdade, e como é que é a história? Né? Como eu falei, tudo começa aqui em Renco, e aí eles têm toda uma história que vai levá-los a um experimento. Na verdade, há 3 tipos de experimento, e aí, conforme eles jogam os dados, eles podem fazer 1, 2 ou 3 experimentos. Esses experimentos vão dar resultados diferentes, obviamente, e aí eles precisam ter uma tomada de decisão. Se eles vão para a província de Vênia ou se eles vão para a província de Aquáris. E aí, a partir desse momento, né, já a partir desse momento, para falar a verdade, eles têm a construção de um pensamento crítico, de argumentação, porque como, né, a gente não tem 5 alunos dentro da sala de aula e são só 5 províncias, eles precisam, entre eles, no grupo, decidir o que eles vão fazer. Tá? E aí todos eles vão... Então, pessoal, né, o Cocos, que é o líder da província de Renco, se ele vier para Veniem, ele vai encontrar Dranza, e aí eles precisam colaborar um com o outro para poder resolver esse problema aqui, que vai levá-los ou para Aquários ou para Sinos. E aí todo o jogo ele vai ser pautado nisso. Uma província leva a outra através de uma resolução de um problema ou através de um experimento. Se é a melhor decisão ou se não é, eles vão ter que se virar no meio do caminho, porque até as respostas dele, a gente, como professor, né, ou no caso como Orar, não diz se está certo ou errado.
né? Eles vão tomando as decisões, vão construindo esses argumentos e esse pensamento, até que pode ser que leve a uma encruzilhada e eles precisem rever tudo o que eles já fizeram, ou leve-os até a solução do problema. Obviamente, o jogo tem final, né? RPG geralmente demora muito tempo, não é o caso, né? É um jogo didático, ele precisa ter final. Então, por mais que esses caminhos sejam diferentes, as respostas acabam sendo as mesmas. Esses problemas que são gerados ao longo do caminho, eles podem gerar mais ou menos discussão conforme o professor for estimulando ou não esse grupo de alunos, fazendo outras perguntas, ou simplesmente perguntando, vocês vão ou não vão? Né? Vocês decidiram ou não decidiram? O que vocês querem fazer? Ou o professor pode estimular com outras perguntas para formar outros tipos de pensamento, e, obviamente, esse tipo de situação vai depender com o tempo de jogo que o professor tem também para aplicar, com o tempo de aula ou o tempo que ele pretende usar para aplicar o jogo. Se for um projeto interdisciplinar, né, como o caso foi o meu, eu consegui fazer junto com a professora de geografia, na aplicação do jogo nós tivemos um tempo maior. Então, também gerou outros tipos de diálogo, né, porque não só voltado para a área de ciências, mas a professora de geografia também fez outros questionamentos, então foi bem enriquecedor. Como são personagens dadas, né, os alunos não têm muita possibilidade de construir essas personagens, a gente dá o aspecto lúdico para eles, né, porque senão também não tem lógica. Então, cada província recebe uma fichinha mais ou menos parecidas com essa. E o que tem? Tem um quadrado onde eles podem pintar, desenhar, podem colar, qualquer coisa que eles entendam que vai caracterizar a personagem deles. Quando eu apliquei esse jogo, Aqua, né, e aí, né, mais por conta até do prefixo, houve muito desenho de praia, de rio, simplesmente de tudo azul, porque eles entendiam como água. O que eu achei mais interessante é que quando eles colocaram a idade, eu esperava que eles colocassem a idade mais ou menos deles. E não foi o caso. Eles colocaram que tinha 350 anos, colocaram que tinha 1000 anos. Isso despertou bastante curiosidade. O sexo, né? E aí, sexo não... Lembrando que eu estava em 2016, né? Não tinha tanto essa questão de gênero, essas questões todas. Mas muitos deles colocaram traço, muitos deles colocaram que não tinha, muitos deles colocaram ET, né? Então, também não ficou restrito ao sexo feminino e ao sexo masculino. E por ser um jogo de cooperação, né, e por ter experimentos, coisas assim, e alguns experimentos mexiam com solo e outros mexiam com água, eles não poderiam ter essa habilidade completa. Então, por exemplo, Aqua, ele tem muita habilidade completa para experimentos com água. Mas se, por exemplo, Aqua caísse num experimento que precisasse de solo, ele não poderia fazer isso sozinho, porque ele não tem essa habilidade. Então, ele precisaria chamar, né, ver entre os outros colegas, né, os outros líderes de província, quem tem a habilidade para solo. E aí, o que pode acontecer? Né? Ele poderia pedir para Cocos, por exemplo, que tem habilidade total em solo. Essa troca poderia acontecer do jeito que eles quisessem. Poderia ser uma compra dessa habilidade, uma compra como se ele estivesse comprando um serviço. Poderia ser na base de escambo. Eu te dou uma habilidade que eu tenho e você faz para mim. Ou poderia ser simplesmente na cooperação. Eu preciso de você, daqui a pouco você precisa de mim e a gente troca esse serviço. Tá? Então, o planeta, né, aliás, o país, ele tem um sistema de câmbio, que são os sulos e os crãs, que é a moeda do país. Eles têm umas orbes, ou seja, quem tem a orbe de cartografia, ele tem uma cartografia boa, ou seja, ele nunca se perde,
Então, ele tem direito de perguntar para o mestre se o caminho que ele está tomando é certo ou errado, né? Tem um que é muito sociável, então, caso, né, tenha uma briga no meio do jogo, né, ou um desacordo, é ele que vai resolver. Se tem um experimento muito difícil, ou se alguém se machuca, né, precisa de um remédio, alguma coisa assim do estilo, é o alquimista. Então, tudo isso, eles vão ganhando e vão perdendo ao longo do jogo, né? E seja por ele ter feito alguma coisa positiva, seja por ele precisar de um serviço e ter trocado essa habilidade. Então, todos os grupos, né? Ou seja, as 5 províncias, elas recebem fichas informativas, que são essas fichas aqui, para dizer mais ou menos como é que é a paisagem do local da província deles e do outro grupo. Como tem teste de pH, né, ensino médio, fatalmente a gente trabalha com escala de repolho roxo, os experimentos de pH são feitos, são testes colorimétricos a partir do repolho roxo, né? E eles ganham também esse material, eles entendem o problema das hortênsias, ou seja, eles querem hortênsias azuis para um solo básico, só que eles estão tendo hortênsias cor-de-rosa porque o solo está ácido. Então, eles precisam entender. A solução de ferro, né, eles conseguem ver através disso. Tudo bem? A parte lúdica, né, de novo, fica por parte das medalhas, que são cards, não são medalhas propriamente ditas, mas no jogo a gente chama de medalha. E os dados e as moedas, né? O K de CRAN e o S de Sulo são moedinhas de papel, né? Essas, por um acaso, eu nem plastifiquei, como eu plastifiquei as moedas. Os dados são dados que eu comprei em loja de material de RPG, mas isso não é empecilho para ninguém, até porque eu comprei um dado com 8 e um outro com 4 lados, para justamente o somatório ser 12. Então, qualquer jogo que o professor tenha em casa, né, 2 dados, ele pode levar, ele pode comprar em lojinha de utilidades também os dados, ele pode fazer os dados, né, principalmente se ele estiver trabalhando com professor de matemática, a questão de polígonos, né, ele pode trabalhar essa parte também com professor de matemática. Então, eu prezo para que o Locus seja um jogo interdisciplinar, né, que envolva a comunidade escolar. Por isso que eu gosto de dar N possibilidades. Essa é a premissa de Locus. Na verdade, é um mapa conceitual, obviamente, como qualquer outro mapa conceitual. Ele não esgota as possibilidades. Eu vou mostrar esse para vocês. E pode ser que mais alguém, ela podia ter posto uma seta daqui para lá com outra coisa. Pode. Mapas conceituais, eles nunca esgotam as possibilidades. Mas eles tentam te mostrar algumas para que você possa até justamente poder interagir com outros professores, né, com outras ciências, lembrando lá que a ciência tradicional precisa trabalhar com outras formas de ciência. A gente também precisa parar de pensar que ciência, né, é só química, física e matemática, né, e biologia. A gente tem as ciências sociais, que precisam ser inclusas. Eu gosto muito de trabalhar química com literatura. Então, a gente precisa quebrar essas amarras, né? Então, aqui, ó, eu parto desse problema, e aí talvez o mais lógico para nós, né, seja virar chuva ácida pH. Para a professora de geografia, o óbvio para ela foi vir para ciclos biogeoquímicos, e aí é um mundo, né, que a gente pode explorar. Claro que tão importante quanto integrar a química com outras ciências, é importante integrar a química com ela mesma, porque muitas vezes a gente tem o ensino como ensino estanque. E lembra, a pedagogia humanista, ela preza por uma
uma aprendizagem continuada. Então, eu não posso querer separar o primeiro do segundo do terceiro. Óbvio, a gente faz isso porque é didático, é tradicional, mas não é porque o indivíduo está no terceiro ano que a gente tem que falar assim, ele não precisa lembrar do primeiro ano. Até porque, infelizmente, o nosso ensino ele é muito voltado para o vestibular e a todo momento a gente precisa resgatar esses conteúdos que ficaram para trás. Então, a química, ela conversa com as transformações, ela conversa com teoria ácido-base, né? Essas transformações químicas podem jogar para queima de combustível e, assim, uma infinidade também de possibilidades. De novo, é um mapa conceitual e não tem a menor pretensão de esgotamento de possibilidades. Como é que esse jogo foi aplicado à época, né? Para verificação das regras, o jogo foi aplicado para bolsistas do Ladquim, né? Que foi lá onde eu apresentei a foto para vocês. Depois ele foi apresentado numa oficina para professores também. E os dados coletados para minha dissertação foram em 2 turmas que eu dava aula, que era o 9º ano do Fundamental 2 e o 1º ano do ensino médio. No final, na verdade, eu tive que aplicar para todas as turmas, porque todo mundo começou a se interessar e eu arrumei um grande problema para mim, né? Que aí eu tive que arrumar tempo e espaço na grade horária para poder aplicar, inclusive, até para o 3º ano. Mas o ótimo por conta do engajamento deles. Então, como é que foi a metodologia, né? Como é que foi aplicado o jogo? A gente dividiu, né? Eu e a professora de geografia, no caso, em 4 aulas, né? Em 4 temas, na verdade, foi um pouco mais de 4 aulas, porque foi um bimestre todo. Então, ela e eu falamos sobre os ciclos biogeoquímicos e os impactos associados. Eu falei sobre a questão, né, da função ácido-base e as funções químicas. Ela falou sobre questões políticas e éticas e composição morfoclimáticas. E aí a gente pediu para que os alunos fizessem trabalhos, né? Já pensando na ideia de dividi-los em 5 províncias, a gente os dividiu em 5 grupos, né? A turma em 5 grupos, para fazerem trabalhos todos relacionados à chuva ácida, só que né? Relacionando a chuva ácida no impacto do solo e o impacto no solo, outro na água, nas construções, na economia e na saúde. Então, por que esses temas? Porque eram justamente os que permeiam as questões das 5 províncias, né? Lembrando que tem sempre uma intencionalidade. Essa foi uma das turmas que eu apliquei, né, com os meus alunos, e aí, né, toda a restrição de não mostrar rosto, a escola, isso tudo. As minhas turmas eram pequenas, né? Cada turma minha tinha 10 alunos, e aí eles jogaram em dupla. Os meus dados coletados foram a partir da escala de Likert. Eu acho que hoje, né, com a maturidade e com um pouco mais de leitura que eu tenho, eu não faria por escala de Likert, não por uma questão de tratamento de dados. Tratar dados com escala de Likert é muito, assim, muito simples, entre aspas, né? Mas é muito simples. Mas a coleta deles em relação aos alunos é muito complicada. Porque não sei se vocês conhecem, né? A escala de Likert, ela passa. Todo mundo diz que já respondeu a algum questionário nessa escala, que é concordo parcialmente, não concordo nem discordo parcialmente e discordo totalmente. E isso para os alunos é complicado, porque eles não sabem se eles concordam parcialmente ou se discordam parcialmente. Para eles, esse conceito ainda é abstrato. Aí você tem que explicar que concordar parcialmente, ele concordar mais do que ele discordar, e o discordar parcialmente, ele discordar mais do que ele concorda. Então, talvez se eu fizesse com uma escala de Likert modificada, ou
mesclaria a escala de Likert com uma taxonomia de Bloom. Alguns resultados, né, que eu trouxe para vocês, obviamente, eu tive um problema na minha dissertação, que vocês podem achar que não é um problema, mas, de fato, eu tive um problema de excesso de dados, e aí eu acho que o grande problema foi o que cortar, né? Acabou que, enfim, eu e Joaquim, a gente entrou num acordo, a gente não colocou tudo, mas deu muito resultado de verdade. Né? Foram quase 4 horas de banca, basicamente, discutindo resultados. Então, vocês podem ver que eu também só fiz o jogo, né? Porque no questionário prévio, eu tinha turmas que gostavam desse tipo de atividade, né? Não adianta eu querer aplicar um jogo numa turma que não tem afinidade com isso. Perguntei se alguém tinha alguma ideia de jogo de RPG, né? Até para talvez ser um líder de província, para facilitar na hora de jogar em grupo, né? Acabou que eles jogaram em dupla, então foi bem menos complicado esse fato. Para averiguar, né, se as premissas do CTS elas foram atingidas, né, eu perguntei se os experimentos ajudavam na decisão da tomada de decisão deles ao longo do jogo. A grande maioria concordou, né? Só um que, na verdade, não teve opinião. Perguntei se eles conseguiam perceber que a tomada de decisão deles influenciava socialmente, né? Porque eu pedi como é um jogo de representação, eu pedi para que eles representassem mesmo, né? Incorporassem a personagem. E aí, na hora que eles responderam esse questionário, eles ainda eram uma personagem. Então, eles precisavam entender se aquela tomada de decisão deles de ir para um lado ou ir para o outro, ou fazer aquele experimento, ou deixar de fazer o experimento, porque também é optativo, ele fazer ou não um experimento. Se isso ajudaria ou não, né? Ou se isso influenciou ou não, né, nessa decisão perante aquela sociedade, ou seja, perante aquele governo que ele estava tomando conta. E aí, a grande maioria concordou de alguma maneira. Perguntei para eles também em relação ao professor, né? Então, se a figura do professor é essencial durante o jogo. Eles responderam, a grande maioria, né, que concordava com essa sentença. Aí depois eu perguntei, né, particularmente, para esses alunos, por que ele ou não tinham opinião, ou por que eles discordavam parcialmente. E aí eu lembro perfeitamente que a resposta deles foi que eles entendiam que orar era importante, mas que se tivesse um monitor ou alguém que conseguisse compreender o jogo, né, poderia substituir o professor. Então, talvez eu devesse ter perguntado se orar era importante, não a figura do professor, né? Mas, ainda assim, a resposta foi extremamente positiva, o que fez com que eles entendessem que não com essas palavras, óbvio, mas fez com que eles percebessem que, nesse processo, o professor é único, exclusivamente o mediador da trama. Então, gente, já falei bastante, eu vou concluir, né? Então, o jogo, ele sim é uma alternativa viável ao método tradicional de ensino. Os experimentos possibilitam um processo integrado de aprendizagem, de comunicação e interpretação do fenômeno, fazendo do discente parte integrante de uma ciência que, para ele, antes, era muito distante, né? Ele se apropria daquele conhecimento. O jogo enfatiza a posição do professor quanto mediador, né, entre o conhecimento e o aluno. E algumas considerações finais, né, que eu sempre gosto de ressaltar. O jogo não é a salvação para um sistema de ensino eficaz e eficiente. Ele é mais uma alternativa, como a experimentação, como a história e a filosofia, né? Tem momentos, inclusive, principalmente quando eu
começava a dar aula de modelos didáticos, que nada melhor do que você começar com períodos históricos, fazendo o aluno entender como é que se pensava naquela época, né, que é extremamente importante, porque é muito fácil hoje você chegar para o aluno e ele entender que existe luz, né? Porque para ele hoje basta apertar um botão, mas entender, né, que lá em Bohr, né, talvez antes, um pouco, lá em Lavoisier, que ele está tentando lá, naquela eterna guerra, né, de Tilly e Lavoisier, quem descobriu o gás oxigênio, que eles lá não tinham nem luz. Então, é importante a gente, né, voltar com eles para esses períodos históricos. O enfoque CTS não é uma mera contextualização e simplificação. Gente, por favor, não reduzam o CTS a isso. O CTS, ele tem toda uma construção de uma argumentação, de um pensamento crítico e de uma tomada de decisão. Contextualizar e exemplificar não é uso de CTS, né? O problema do RPG é que o professor precisa ser empático a isso, né? Ou seja, o professor precisa gostar de jogos de interpretação, de jogos, etc., né? Eu entendo que muitas vezes, para a gente aplicar um jogo desse, nós enfrentamos as dificuldades institucionais, né? Justamente porque a gente ainda tem um ensino, seja de ciências, né? Seja qualquer um outro, que é muito expositivo, conteudista, no nosso caso, tecnicista. Às vezes a gente enfrenta professores que já estão no sistema educacional há muitos anos, que já não estão dispostos a mudar ou a fazer o diferente, né? E acaba desestimulando o nosso aluno. A gente enfrenta isso sim, mas cabe a nós também enfrentar isso, né? Para que a gente possa ter uma educação melhor. E reforço que o conhecimento das regras é primordial. Sem conhecimento das regras, qualquer jogo didático está fadado ao fracasso. Então, brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados, em salas sem ar-condicionado, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Queria muito ter dito isso, mas quem disse foi Carlos Drummond de Andrade. Obrigada pela presença de todos e vamos jogar? Obrigado, Tatiana. Eu juro que eu estou sorrindo, gente, mas a máscara não está deixando. Todo mundo escuta bem? Sim. Sim, né? Eu queria agradecer, então, logo de pronto, né? A Tatiana, excelente apresentação. O tempo ela manteve direitinho para a gente poder agora compartilhar, né? Dúvidas, sugestões. Acho que a gente deixa principalmente para os alunos, né? Poderem participar agora. Então, quem quiser que levante a mão, já estou aqui atento para as mãozinhas. Vamos lá? Professor Guilherme, tem uma no chat, eu posso começar a responder? É da Raquel. Vou ver aqui. Sim, pode. Você lê, Tatiana? Tanto faz, o senhor que sabe. Deixa eu ver aqui. Da Raquel, né? Não está aparecendo para mim. Parabéns. Raquel Freitas, né? Eu gostaria de saber se ela se sentiu satisfeita com essa conclusão que eles, durante o jogo, viram a figura de um professor, tutor, mediador como fundamental. Se ela esperava que o processo fosse mais autônomo por parte dos alunos. Parabéns pelo trabalho. Raquel, eu fiquei satisfeita sim, porque eu não posso deixar de lembrar, ou não posso esquecer, na verdade, que os meus alunos eles estão acostumados a justamente aulas expositivas e conteudistas. Então, o novo é muito inesperado para eles. Eu estava pegando alunos de primeiro ano,
né, que vinham de um longo histórico de sentado, olhado para frente, copiar, responder exercício e não acostumados a pensar. Então, quando ele vê que ele consegue, né, através do trabalho dele, né, de um experimento que ele fez, ele tomar a decisão e saber que o final daquilo muda ou não conforme a decisão dele, e ele entender que o meu papel ali é mais de orientação, né, eu fiquei muito satisfeita. Beleza, deixa eu ver aqui. Agora tem o Marcos, está dando. A maioria está parabenizando pela apresentação. Tatiana. Não, Natália, né? Falou. Tatiana, eu sou aluno do PEC, antes era da graduação do IQ, lembro de ter visto seu trabalho por lá em algum momento. Parabéns pelo trabalho também, você é incrível. Incrível. Parabéns, Clara Menegatti também parabenizando. Lorraine, você aplicou o jogo para alunos da graduação também? Se sim, você notou diferenças entre o engajamento dos alunos da graduação e do ensino médio? A Lorraine que está perguntando. Lolo, vou te chamar de Lolo, não consigo te chamar de Lorraine. Eu apliquei, na verdade, para vocês, na questão da aplicação das regras. Eu acho que eu cheguei a apresentar também numa turma de... Não era de didática, mas eu cheguei a apresentar numa turma da graduação, mas acho que eram 2 pessoas naquele dia, então acabou que o jogo não chegou ao final, né? Mas eu notei que, na verdade, a discussão que se tem com alunos de graduação, ela tem que ser diferente dos alunos do ensino médio. A profundidade daqueles problemas, né, que eu cito lá, para poder sair de uma cidade para outra, eu posso ter um aprofundamento maior na graduação, como eu também tive o cuidado de ter na oficina de professores, né, do que com os meus alunos de ensino médio. Eu acho que também isso cabe ao professor entender a que ponto ele pode ou não aprofundar certas questões com a turma que ele tem, né? Então, acho que para cada nível de ensino ou de maturidade, a gente precisa mudar um pouco isso, sim. Tudo bem. Isso, Kelly, foi exatamente isso. A Kelly, né? Parabéns também. A ordem, então, as aulas sobre o tema, você já leu, né? A ordem, então, foi, vou ler para todo mundo, as aulas sobre o tema, tanto você com a química quanto a professora de geografia, depois a construção dos trabalhos em grupo e depois jogaram. Isso Essa aí. foi a ordem, né? Tá. Foi. Mais. Wallace. Um jogo para ser considerado jogo didático precisa de alguns critérios de avaliação para ser considerado um jogo didático. Na montagem do seu jogo, você criou o jogo para depois ver se ele se encaixava dentro desses critérios ou você criou pensando nos critérios de validação? Eu pensei nos critérios de validação, sempre. A todo momento. Na verdade, eu tenho que ter a metodologia, né? Então, a minha metodologia, eu sempre já entrei no PEC pensando em jogos didáticos, até por conta da minha iniciação e da minha vida de graduação, né? Eu já trabalhava no ADQ, então a gente sempre teve essa ideia de novas metodologias, e eu gosto muito de jogos, eu sou, entre aspas, né, viciada em videogame, eu gosto muito de jogos de videogame, principalmente os de RPG. E aí eu sempre tive muita vontade, até porque quando eu era adolescente, os livros RPGs também me fascinavam muito. Então teve toda uma construção de poder validar, de entender as regras. Não é fácil montar um jogo de RPG, porque você não pode fugir das regras do RPG e, principalmente, você não pode fugir da sua pretensão
didática. Então, na verdade, o meu jogo, ele além de ser colaborativo, né, ter todas essas premissas, né, de CTS, da pedagogia humanista, ele tem um caráter avaliativo, né? Ele substituiu uma avaliação formal minha, né? Na escola a gente tinha direito a 2 avaliações, uma formal e uma que poderia ser um trabalho, algo desse estilo. Então, na verdade, ele substituiu uma avaliação minha. Não sei se cheguei a te responder, mas se não, você pode fazer a pergunta de novo. Não, chegou a responder sim. Porque a minha dúvida foi em questão de que quando eu ia fazer minha monografia, eu estava pensando na criação de um jogo que eu já havia elaborado desde o primeiro período da minha graduação, e aí até então eu não sabia nada sobre que um jogo didático precisava, né, de critérios de validação. E quando eu comecei a escrever, por causa da pandemia, eu tive que mudar, né, totalmente o meu objeto de trabalho. E aí é que eu fui pesquisar e fui ver que para você construir um jogo didático, na verdade, você tem alguns critérios de validação, né, que devem ser considerados. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Se você pensa primeiro nesses critérios para depois fazer o jogo, ou se você pensa no jogo e tenta, a partir do que você pensou, ir criando, modificando o jogo segundo os critérios de validação. Então, olha, eu acho que nessa linha de raciocínio que você falou agora, eu acho que a parte do construto, eu acho que é da pessoa, entendeu? Um jogo de RPG, né, que é o caso, ele precisa de uma história, né? E aí, pensar numa história para um jogo didático em química, eu já comecei pensando nessas questões de onde eu vou poder aplicar, como eu vou poder verificar se o aluno entendeu, se o aluno não entendeu. Eu quero envolver experimentação, então em que momento dessa história eu vou poder colocar experimentação? Que tipo de experimento eu posso colocar? Porque não é porque eu tinha acesso na época ao LADQuímica, que a gente poderia ter qualquer tipo de reagente, que eu vou fazer um jogo com qualquer tipo de reagente, que eu sei que o professor não tem esse acesso, né? Então, comigo foi construindo e validando, entendeu? Mas eu entendo, por exemplo, já cheguei a trabalhar no LADQuímica como egresso, e construí um outro jogo chamado Atomix, que aí sim, eu construí primeiro o jogo, eu não, na verdade, né, a gente tinha alunos do CAP também fazendo, na verdade era um projeto de alunos do CAP, eles fizeram o jogo e depois a gente viu, foi adequando o linguajar, o tempo de jogo, essas coisas assim. Eu acho muito que depende, esse construto depende de que tipo de jogo você quer trabalhar. Ok, Wallace? Sim, professor. A Kelly pergunta: e essas aulas de apresentação dos conteúdos foram aulas expositivas ou já continham elementos lúdicos nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento não tinha elemento lúdico, não, mas tinha elemento de experimentação. Né? Claro que em qualquer situação, a gente, em algum momento, vai parar para dar aula expositiva, não tem jeito. Né? Ou pelo menos eu ainda não vi um jeito. Mas eu acho que a gente pode construir um raciocínio crítico, né? Construir uma argumentação, mesmo que em algum momento a gente precise dar uma aula expositiva, até porque a gente precisa expor o conceito, a gente precisa expor o conteúdo para o aluno. Mas eu não necessariamente preciso fazer do meu aluno um mero receptor dessa informação. Muito bem, Tatiana. Raquel pergunta: pensando no ensino remoto, você acha que o seu jogo pode ser adaptado para essa nova realidade? Eu acho que, inclusive, seria melhor adaptado para essa realidade, porque agora a gente tem muitos laboratórios, né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas se vocês podem dar uma pesquisada pela internet, tem muito simulador hoje em dia, né? Hoje você simula muitos experimentos. Aí eu posso dar uma experiência que eu estou tendo agora, né, aqui na PUC, parte dos laboratórios eles estão sendo feitos por simuladores. Então, assim, hoje eu consigo fazer uma simulação de uma titulação, por exemplo,
né? Então, talvez um daqueles testes que eu fizesse seria num simulador, né, para o meu aluno ver o que de fato é uma titulação, do que de fato é uma reação ácido-base. Olha como é que seria interessante fazer isso dessa maneira. Então, eu acho que sim, eu acho que simuladores, essa realidade de EAD, a gente já tem uma plataforma antiga, que é o PHTE, que é o PET, né, que a gente também pode aproveitar, que tem várias simulações lá, é liberado, é de graça, então eu acho que essa adaptação é super viável, entendeu? Claro, mudaria um pouco a história, teria que fazer a adaptação dos experimentos, seria como você falou, seria uma outra realidade, mas super dá para a gente adaptar. Aliás, hoje em dia a gente tem que, né? Senão... Raquel, eu não sei o que é escape room, mas se você me explicar, eu te digo se dá ou não. A Raquel perguntou, né, a história que iria no escape room. Eu não sei se meu som daqui onde eu estou tá bom, é porque meu celular está carregando. Estou escutando bem, Raquel. Está escutando? Você só está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Desculpa, gente. Eu vou fechar a câmera então, porque se eu mudar aqui vai ser pior. Então, desculpe. Meu celular está carregando, eu tive que botar ao lado do carregador. Então, o escape room, eu também não sei jogar RPG, não. Nunca joguei, pelo menos, né? E o escape room parece que é uma sequência de histórias em quadrinhos. E não em quadrinhos, né? Em quadrinhos porque eu sou velha, mas assim, é uma sequência de etapas, né? De fases que eles têm que ir seguindo dentro de uma história para escapar de uma situação. Então, Raquel, se a gente não conhece, nem eu nem você, não sei se daria para a gente concluir isso aqui. Não, eu acho que eu posso te responder mesmo entendendo um pouco do que seja um escape room. Se for um jogo linear, ou seja, uma coisa leva a outra, que tem que levar a outra, mas que é linear, não tem brecha para outros caminhos, não pode ser um RPG. Tá? Não daria. Né? Um jogo de fases, ele é diferente de RPG. O RPG, por mais que ele tenha o mesmo final, você pode chegar no final por vários caminhos. Entendeu? Eu não tenho certeza, né? Teria que pesquisar mesmo. Entendeu? Se ele for linear, não pode ser RPG, tá? Então, teria que saber esse detalhezinho aí. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém quer levantar a mão ou quer escrever no chat? Algum colega, Priscila, amigo? Joaquim estava aí também. Levantei a mão. Não, deixa o Lorde fora dessa, que ele faz umas perguntas que eu não sei responder. Especialista em Hannah Arendt, não faz isso comigo não, Guilherme. Pois era isso que eu queria perguntar um pouco, Tatiana. Acho que, Priscila, o Rodrigo levantou a mão primeiro. Ah, tá, claro. Não, mas pode deixar a Priscila perguntar, não tem problema, não. Então, Priscila, por favor. Não, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Hannah Arendt, enquanto autora que direcionou a abordagem, né, que você teve, né? Eu vou confessar que eu comecei a ler sobre ela ano passado, porque meio que ela estava aparecendo... na realidade, foi a Lorraine que falou muito comigo sobre o interesse da gente trabalhar com essa autora, né? E eu falei assim, vou ter que começar a ler, né? E, obviamente, fiquei apaixonada, né? E aí eu gostaria de saber, assim, porque não é uma autora que a gente tenha tradição durante a graduação de trabalhar com ela, certo? Né? Não é a gente, pelo menos não tinha, né? Então, é um pouco... Ganhou ponto, Lorraine? Sempre, minha linda, te adoro. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Porque você incorporou na sua fala e na sua praxis, pelo que eu percebi na sua apresentação.
né? Sim, e levei para a vida, professora, na verdade. Quem me apresentou, Hannah, foi o professor Joaquim, né? Viva lá de Kim. E eu comecei lendo A Condição Humana, né? Os 5 primeiros capítulos que eu li, eu tive um surto psicótico, bati na porta do Joaquim e falei assim, não estou entendendo nada, vou desistir, me dá outra coisa. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, calma, você só leu 5 capítulos. Aí, na verdade, eu comecei a compreender realmente, né? A gente teve uma reunião, ele me explicou algumas coisas, e eu comecei realmente a entendê-la após o 6º capítulo, né? Porque ela te deixa com um monte de indagações, pelo menos nesse livro da condição humana, e depois eu li outras coisas, como A Banalidade do Mal, né? Pesquisei outros livros dela e continuo lendo, né? E aí o Joaquim sempre deixa aquela sementinha para os orientandos dele, né? Aí eu já comecei a ler Bauman, né? Já comecei a ler outras coisas que me levaram a um outro construto intelectual e para a vida, enfim. Então, eu comecei lendo, e os 5 primeiros capítulos dela eu realmente fiquei mais na dúvida do que propriamente com certezas. Mas aí, a partir do 5º capítulo, eu comecei a entender, porque parece que o 6º capítulo responde o primeiro, o 7º capítulo responde o segundo. E aí, assim, realmente é um exercício de você persistir, né? É muito engraçado quando eu chego nesse livro e vejo que ela distribui o ser humano em 3 grandes classes, né? O bios políticos, o animal laborans, né? E a gente conseguir transpor isso para a nossa realidade é incrível, né? E eu recomendo que todos, né, se puderem, leiam, principalmente no momento que a gente está vivendo, explica tanta coisa, a gente consegue ver uma realidade tão diferente depois que a gente lê alguma coisa de filosofia, de sociologia, né? Muita coisa também eu aprendi na aula do professor Volkan, né? Que a gente tinha aula de história e filosofia da química. Então, assim, a gente aprende tanta coisa e eu realmente incorporei esse discurso da Hannah para mim, né? Principalmente em relação a esse exercício de política, que ela insiste tanto na condição humana, que política não é o que a gente tem hoje, né? A política é a questão de você ter o discurso e praticar a ação, né? Então, eu me considero um ser político, um ser social, né? Por justamente conseguir juntar essa ação com o meu discurso. Então, isso me deixa muito, muito feliz. Tudo bem, Priscila? Não, tudo bem, eu até tinha em paralelo conversado, eu não sabia que você era... eu sabia depois, né? Mas previamente eu não sabia que você era egressa do curso, né? E eu fiquei muito feliz, né, com o seu empoderamento, né? Assim, você fala com uma atitude, com uma firmeza, assim, que me deixou encantada. Tá? Parabéns. Ai, muito obrigada, professora. Rodrigo? Bom, primeiro também parabenizar, né, pelo seminário, achei muito, muito legal. Né, eu não conhecia exatamente o teu produto, né, da tua dissertação, então foi um prazer mesmo ver o nível que você chegou, assim, né, de tanto de aplicação do jogo, quanto esse teu aprofundamento teórico, né, que eu acho que é bem, bem legal também. E a minha pergunta, Tati, morrendo de saudade dos nossos dos nossos bate-papos presenciais, né? Lembrando daquela época lá você falou foi da primeira turma mesmo, né? Foi. Então muito legal a turma. Realmente me lembro daquela turma. Não conta o segredo, professor. Gabriela Fará, Fabiane, né? Acho também. Isso. O Guilherme, você falou, agora me lembrei do Guilherme também, uma figuraça no Guilherme. O Bruno, que foi orientado do professor Guilherme. Isso. Tinha o outro Rodrigo também. Muito bom. Então, assim, o que eu ia te perguntar, na verdade, foi em função de algumas vezes você repetiu, assim, né? A gente tem um
uma perspectiva de ensino muito conteudista, muito do aluno sentado, de você, né, ali na sala de aula, E em relação à questão também da pergunta que a própria Raquel tinha feito sobre os teus resultados, né, de que você observou a necessidade que os alunos ainda têm, vamos dizer assim, de um mediador, né, de um tutor, né, de um professor nesse processo da aprendizagem. Então, a minha pergunta para ti, assim, né, em função dessa tua observação, né, dessa tua crítica que você fala dessa sala de aula dita tradicional e tal, e também dessa questão da pergunta da própria Raquel, se você acha que é possível aprender sozinho. Não, professor, o pior é que eu não acredito em químicos autodidatas. Por favor. Eu também não. Nem químicos, nem coisa nem nenhuma. Nem ninguém, né? Na verdade. Porque a minha pergunta para você era justamente essa, assim, de ver você falar, né, sobre a necessidade, né, do professor enquanto... Porque a aprendizagem é um processo histórico, não é isso? Sim. Social. Não, então, e lá tem toda uma evolução também da legislação, das aplicações. Eu acho também que, às vezes, é muito cruel, né, pegar as leis mais recentes, 96, PCN 98, BNCC, e querer colocar na cabeça de um professor que foi formado lá na década de 60, na década de 70, que era aquela coisa tecnicista, que todo mundo queria mini-cientistas dentro da sala de aula, então o matemático entrava, queria um mini-matemático, um professor de química entrava, queria um mini-químico, e isso é muito cruel, né? E também são pessoas que, felizmente ou infelizmente, né, também não procuraram revisitar a sala de aula, revisitar a metodologia que ensino dentro de sala de aula. É óbvio que o professor ele é essencial dentro da sala de aula, mas ele é essencial como mediador. O professor precisa entender que também faz parte desse construto, né, desse processo de ensino-aprendizagem, que o professor entenda que o aluno não é uma tábua rasa. Ele tem um conhecimento, ele precisa construir o seu pensamento crítico, e aí é que entra que talvez o professor tenha que ter esse discernimento de não ser um julgador também, né? Ele não tem que dar juízo de valor na construção do pensamento crítico desse aluno, mas ele não pode querer e aí me desculpe se tiver algum na plateia, mas ele não pode querer um militar, né, em que ele fala, o aluno copia, e se bobear, ele vai fazer uma pergunta, o professor ainda é ignorante, diz que o aluno não sabe nada, manda estudar. Entendeu? É esse tipo de professor que eu condeno, na verdade. Perfeito. Quer dizer, porque hoje, né, Tati, assim, uma das coisas que está muito, muito em voga, né, porque a tal das metodologias ativas, e isso vai e volta, vem e volta, né, e sempre a metodologia ativa ela acaba sendo muito elogiada, e essa coisa toda, a partir de uma crítica dessa sala de aula, vamos dizer assim, que o pessoal fala de tradicional, né, chama de tradicional, né, e esquece um pouco de como essas metodologias, né, enfim, do momento em que essas metodologias ativas surgem, do porquê que elas surgem, né, ou sob que perspectiva de teoria da aprendizagem que elas estão sendo elaboradas, né, e então foi nesse sentido assim que eu te perguntei, né, porque eu acho que pelo menos para mim, né, é fundamental que isso que você falou, né, o professor ele é fundamental, né, o professor, na verdade, assim, o ser mais experiente, vamos dizer, né? Porque às vezes pode ser um professor, mas pode ser até um colega, ali, um tutor, pode ser, enfim, né? O próprio livro, né? O próprio livro ele não nasce do nada, né? Né? O próprio livro que a pessoa vai ler, ele está ali como uma construção também, né? E o conhecimento humano, ele é, enfim, ele é social. Senão vira ciência empírica, né, professor? Aí a gente construído. Volta lá na Grécia. Mas então, obrigado, querido.
Nada. A Raquel levantou a mão. Eu só queria me justificar, porque a Tatiana já defendeu a tese dela. Eu estou começando agora, Tatiana. Então, acabei, de repente, né, não me fazendo... Estou de cabeça para baixo de novo, meu Deus. Não me fazendo entender. Mas, assim, eu concordo plenamente na figura que a figura do professor é fundamental, né? Principalmente na construção desse trabalho, pensar no início, no meio, nos objetivos do jogo, do trabalho, de uma aula, de qualquer coisa, de um problema que seja, né, trabalhado, de qualquer coisa. Eu só questionei, professores, quais eram as impressões dela em relação a isso. Porque, por exemplo, por mais que haja a intencionalidade do professor, o objetivo de uma metodologia ativa é fazer o aluno construir aquele conhecimento. Mas é óbvio que o mediador, né, uma orientação, e principalmente a intencionalidade do ato, da ação, é fundamental. De maneira nenhuma eu quis desvalorizar o papel do professor, não. Queria entender como ela viu isso no processo. Muito bem, Raquel. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantadinha, não? Eu também acho, só colocando rapidamente o que eu imaginei, eu também acho que rapidinho, Joaquim, é óbvio que é essencial a figura do professor nesse processo de aprendizagem, é absolutamente essencial. Ele vai facilitar ou não o próprio procedimento que ele vai adotar. Entendeu? Então, ele pode ser um facilitador, sabe? Pode ser um incentivador, um motivador de todo esse processo, ou não. Tá? Então, mas sem dúvida, essencial. Tá? Você está com o microfone desligado, Joaquim. Pode falar, Joaquim. Oi, pessoal, boa tarde, obrigado aí. Bem rapidinho, né? Só queria aproveitar para falar assim, do meu orgulho, né, de ter sido orientador da Tatiana. Não faz isso que eu vou chorar. A Tatiana, eu conheci Tatiana ainda aluna na graduação, quando eu era coordenador do curso de licenciatura em Química, né? E aí foi uma interação, acho que muito legal, né? Depois ela foi trabalhar lá no Ladquim como extensionista, depois, né, não aprendeu, ainda quis ser, né, não aprendeu a lição, ainda quis ser orientada no mestrado, né, e foi da primeira turma do PEC, né, quer dizer, participou dessa aventura, né, dessa construção do programa, e foi muito legal trabalhar com ela e ver, né, eu acho que quando a gente vê, né, o aluno crescendo nesse sentido, né, quer dizer, fez o mestrado, defendeu a dissertação dela, depois... Fomos premiados. Foi premiado, e depois vai para o doutorado, né? Enfim, é isso, né? Esse caminhar aí que é muito legal da gente ver nos alunos, né? Que dá o sentido à nossa atividade enquanto docente, enquanto orientador, né? Então, só dizer isso, né? Só queria deixar isso aí registrado, né? O meu orgulho e minha felicidade de poder ter trabalhado com você. Espero que você, no futuro, proporcione a outros, né, essa mesma oportunidade, né, de aprenderem com você também, enfim, né? A gente fazer essa roda aí continuar girando, né? Isso que é legal, tá? Então, parabéns aí não só pela sua palestra, mas por toda a sua história de vida aí, de crescimento. Legal? Beijão para você. Obrigada. Gente, se eu sou o que eu sou hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo esse homem. Muito obrigada. Você está em sala de aula ou não? Você está só com doutorado? Eu estou só em doutorado, professor. Eu estava em sala de aula até 2019, e aí estava ficando difícil conciliar pesquisa e sala de aula. Acabei conseguindo uma bolsa da CAPES, e aí optei por sair de sala de aula.
Não, Você é sou funcionário. só particular. E aí, né, só também rapidinho para justificar né, ou dar a noção por que eu vim parar no doutorado, eu entendi com o meu mestrado e ao longo de todo o meu processo no Ladquim que a gente precisa transformar não só a base, mas a gente precisa transformar o ensino superior. E eu vim para o doutorado com a intenção de voltar para o ensino superior para formar professores melhores. Muito bem. Eu acho que já são 11h30, né? O pessoal tem aula agora. Se alguém quiser falar alguma coisa muito rapidinho, porque eu acho que a gente está caminhando para o final. Se não, eu queria mais uma vez agradecer de coração a Tatiana, tá? Desejar sucesso na continuação e agradecer também a presença de todos. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e sempre que precisarem podem me chamar.